Filmofânico, um bate-papo entre fãs de cinema. Olá, sejam bem-vindos a mais um Filmofânico. Dessa vez vamos falar sobre Atividade Paranormal 1, com a presença super especial do nosso colega Júlio Bisso, que ama filmes de terror e até já deu uma produzida, né? A gente tenta, né? Não é ainda do nível Hollywood, por exemplo, mas eu com a minha família sempre gostei de filme de terror e a gente brinca junto, assim, produzindo filme de terror. Minhas tias, a minha avó, a finada avó também, que sempre gostou. E todo mundo gosta, todo mundo se une, assim. É muito interessante a experiência. É do nível o FN Wood, por enquanto. Mais ou menos. Estamos aí, batalhando. Eu vou ler a sinopse só pra quem não conhece o filme não ficar muito perdido. Desde criança, Kate ouve ruídos estranhos, sussurros e sente sensações inesperadas. Já adulta, ela mora com seu namorado, Mika. Meio cético quanto aos depoimentos, resolve usar uma câmera para gravar tudo o que acontece enquanto eles dormem e vivem dentro da casa. O que era para ser apenas uma forma de esclarecer o mistério, torna-se uma experiência intrigante e assustadora. O detalhe interessante é que a Kate, ela é interpretada pela atriz Kate Featherston e o Mika, o nome dele é Mika Slot. Então, eles já nem tiveram trabalho de criar personagens, né? Os próprios nomes, assim, quanto mais natural fosse a atuação deles, mais real ficaria o filme, né? Mais realidade traria. E o Warren Peli, claro, filme de terror, assim, todos, até as produções mais caras, até as mais caseiras, pra promover o filme, é muito interessante tu criar uma mística, né? De como foi produzido, do que aconteceu durante as produções. Tem muitos filmes que dizem que são amaldiçoados. O Warren Peli dizem algumas histórias que eu li, já diferentes, que iniciou com a ideia que um detergente tinha caído do balcão dele durante a noite e também alguns rangidos na casa dele, e ele pensou em como transformar isso num filme. Por que isso não poderia ser um filme, algo tão comum dentro de casa? E aí surgiu a ideia do Atividade Paranormal. Às vezes as informações não batem, cada site fala alguma coisa, a gente até então não vai saber realmente, até falar com ele, como nasceu essa ideia, mas a princípio foi por essas coisas naturais, assim, e tanto é que os atores são os nomes reais deles. O filme teve investimento de $15 mil, baixíssimo, né? Baixíssimo mesmo. E aí, então, é muito interessante como isso, uma câmera na mão, e consegue, assim, uma câmera na mão, uma casa, dizem que foi gravado em 7 dias, na casa do Warren Peli mesmo, e mais 70 horas de arquivo, transformar isso em 86 minutos. Eu acho interessante como o cara conseguiu transformar algo totalmente, às vezes, nem foi porque caiu o detergente da prateleira, nem foi algo sobrenatural, pode ter sido alguma coisa. Dá aquele start, aquele insight na pessoa, né? Pode ter sido o vento, a famosa desculpa do vento, que todo cético tem no filme de terror. Foi o vento. E como o cara conseguiu transformar isso nesse negócio gigantesco que foi. Faturou quase 200 milhões, em né? todo mundo, $200 milhões. É um dos filmes que mais faturou na indústria. E passou Bruxa de Blair, que tinha um investimento de $60 mil. Eu não lembro exatamente quanto que ele chegou a faturar, mas Atividade Paranormal investiu muito menos e faturou mais de $200 milhões. Além de ser o primeiro filme, né, desse diretor. O primeiro filme dele, a princípio ele não sabia nem mexer em câmera ainda. Ele fez curso, parece, de animação, ele era programador, e surgiu essa ideia e foi... Ele é programador. Interessante, até eu tava conversando ontem com a professora Michele sobre, eu até entendo o porquê dele ter arrecadado tanta grana, porque ele é inovador e ele tem aquele apelo de suspense, terror psicológico, sem precisar mostrar o terror. Exato. Mas o que eu não entendo é como que eles fizeram aquilo ali com os 15 mil. Porque daí eu fiquei levantando assim, o que gasta? Gasta a contratação da equipe, a contratação dos atores, a locação, que geralmente é caro, a edição, aí a direção de arte, talvez. Só que daí eu vi, a locação pode ser... Eu nem sabia ainda que era a casa do diretor. A locação pode ser a casa de algum deles, que já é um custo a menos, né? Totalmente. A direção de arte, pouquíssima. Já é o natural da casa. É o natural da casa, tem nada. Não precisa ser tão exagerado quanto um filme todo produzido, né? É o natural. Exato, e daí também eu fiquei pensando o que deve ter gastado mais, com gerado muito custo, assim, pro filme, foi a questão da divulgação, né? Do marketing em cima. Só que daí o Fred me comentou sobre a ideia ele é da Universal, não foi o Fred, foi o Thomas. É da Paramount. Isso. Tá, então diz que a Paramount viu num festival de mostras de filmes amadores e pegou e até deu uma modificada no filme, isso, né? Ele foi visto em vários festivais ele passou.
14 de setembro de 2007. A história se passa em 2006, claro, as imagens... A história do filme a gente pode falar mais tarde, mas agora os bastidores um pouco, que ele foi visto, se não me engano, no Screen Festival em 2007, quando ele foi liberado. E que lá, até no trailer do filme, se a gente for pesquisar no YouTube, é muito interessante que mostra um simultâneo um pouco do filme com a plateia. Que esse filme foi surgir quase 10 anos depois do Bruxa de Blair, então teve um tempo que não foi se lançado nada relevante. E o Atividade Paranormal veio com um filme muito relevante na época e foi inovador, assim. Reinovador, né? E então, o pessoal, se dá pra ver a cara do pessoal no cinema ali e as filas pra olhar o filme. Ele faturou 9,1 milhões de dólares na primeira semana, parece, de lançamento, que é um recorde para os Estados Unidos, que foi lançado em menos de 200 cinemas do país. Isso já é mais um recorde para ele. E o que tu acha que foi a sacada deles, assim? Porque isso aí é marketing, né? Onde é que tu acha que eles acertaram muito, assim? E o que eu acho? Se tu notar no filme, no início do filme aparece a Paramount agradece a família de Kate e Micah, e a polícia de San Diego por liberar as imagens, né? Essa coisa de não colocar um nome, não colocar a produção, o filme não ter créditos, muitas pessoas saíram se perguntando, até eu... Isso era verdade. Eu sou de 96, o filme 2007, eu tinha 11, tinha 10 anos, não tinha feito 11 ainda. Então eu ainda não tinha entrado nessa paixão por filme de terror, eu fui ver um tempo depois. E fiquei me perguntando, meu Deus, parece muito real isso. E a gente se apega aos atores, né? Porque a gente tá dentro da casa com eles, tá participando de tudo, de todos os diálogos, o Micah com a câmera na mão, aquele estilão dele cético, até engraçado, até cômico. E aí o filme não tem crédito, sabe? Então parece muito real, parece assim que a polícia de San Diego liberou as imagens e como vai o exemplo do significado de found footage, né? Seria a filmagem encontrada. E a atuação toda natural deles, a gente não parece que é um filme, não parece que foi roteirizado. Roteirizado, claro, tem que ter uma narrativa, assim, um filme, uma ordem. Mas até os diálogos são muito improvisados. Eu até um pouquinho antes de vir, eu tava olhando no canal do Warren Pelly, gosto muito dele, acompanho a vida dele, assim, ao máximo. E aí eu tava vendo, ele postou um vídeo sobre a entrevista dos atores para participar do filme. E apareceu um papel na tela ali, rodando, falando das características, né, que ele queria e tal. E ele dizendo que tinha que ter uma facilidade para improvisação. Para não ficar aquela coisa dura, aquela coisa totalmente já programada. Então, muitas coisas foram improvisadas, assim. E isso que parece que trouxe essa coisa de um filme que não tem créditos, assim, sabe? É muito, muito massa. E também, eu vi, não sei se é real ou não, que o Warren Pelly não quis que o Micah e a Kate fossem nas premieres, os lançamentos dos filmes, premieres e tal. Para o pessoal tiver menos contato com ele, melhor vai ser a experiência com o filme. Claro. Eu acho que todo esse universo que ele criou, até isolando um pouco os atores, isso aí ajudou muito pra ficar muito real. Reforça o sentido de ser amador, né? De ser realmente um filme encontrado. Sim. De repente, agora a gente podia até falar, aproveitar que tu tocou no assunto, a temática do found footage, que ele não só como o pessoal pensa, ele não é um estilo de filme, pra quem não sabe, vulgarmente falando, é esse estilo de filmagem amadora, uma câmera na mão. Sim. E filmando conforme os eventos vão acontecendo. Só que às vezes a galera pensa que esse tipo de filmagem é só pra filmes de terror, mas a gente tem alguns exemplos, que até tu pode falar pra gente um pouquinho, de outros gêneros de filme. A gente tem comédia, a gente tem ação, enfim. O found footage é o termo, uma tradução mais livre, seria a filmagem encontrada, né? Isso já vem naquele filme Holocausto Canibal, 1980, não sou tão da época assim, eu não cheguei a acompanhar tanto, mas eu vi que é um filme resgate de um grupo de cineastas que se perderam na floresta amazônica. Um filme bastante polêmico, parece que ele foi proibido em mais de 50 países. É o que eu vi dizer, eu acabei não vendo o filme. Pesado e polêmico. E aí vem Bruxa de Blair já em 99, quando lança que um grupo de jovens? Isso, se perdeu numa floresta, em 94. E a filmagem daí foi encontrada e tal, passada pra polícia, tudo isso não existiu, a ficção. E depois acabaram montando o filme em 99 e veio e explodiu. As pessoas mesmo também se perguntavam, meu Deus, a realidade daquilo. E aquele terror psicológico não mostra nada, ele mostra muito pouco. Ele deixa a nossa mente criar. Eu acho que a nossa mente é muito mais, assim, tem uma capacidade enorme. É uma ferramenta pro diretor, né? Se ele souber trabalhar bem como é que podia chamar? Alguma coisa, que é uma psicologia, tipo... É uma coisa que o Hitchcock já fazia, né? Que é apresentar um filme de terror
sem precisar mostrar o terror. O sangue, tipo, não tem... O sangue é mínimo, ou até não tem. Então, essa aí é uma baita de uma ferramenta, né? Até separei uma frase aqui que não lembro qual psicólogo que disse, mas o ser humano tem muito mais medo daquilo que não consegue enxergar. Exato. E a nossa mente é capaz de criar coisas piores do que qualquer imagem concreta já apresentada. Mas isso se popularizou no terror. Eu lembro que eu olhei em 2011 ou 12 Fenômenos Paranormais, ou 2013, não lembro. Filme legal que o pessoal vai em um grupo, vai num hospício abandonado e tal, e depois o dia não amanhece. É muito legal. Agora tenho 2 também, mas o 1 pra mim ficou muito interessante, porque o dia não amanhece e aí vai ter sufocando, assim. Mas não é só, o found footage não é só do terror. Eu tava vendo aqui, tem aquele filme Projeto X, Uma Festa Fora do Controle. É um filme, não tem nada de terror, é um filme totalmente maluco, eu confesso que assim. eu não assisti, mas diz que é uma referência, né? Diz que é um excelente filme de comédia, né? Não, é muito interessante, tu dá muita risada. Pois é, eu não vi ainda. O filme, assim, é fantástico. E é nessa pegada, câmera na mão, claro, uma produção... É assim, ó, eu até noto que esse filme, o Projeto X, Uma Festa Fora do Controle, ele é uma câmera na mão, mas tu nota que ele é produzido mesmo, assim, sabe? É bem diferente da Atividade Paranormal. Pois é, o Atividade Paranormal, eu acho que parece ser amador Projeto mesmo. X, ele não se vendeu sendo amador por acaso. Né? Sim, ele com não certeza foi a proposta. Ele tem essa estética, mas é o grupo de amigos e cada um, pelo que eu entendi, né? Eu dei uma lida bem rápida. Cada um dos amigos ali da gurizada pega o seu celular e grava um pouco do filme, né? Que já é uma outra... E o Atividade Paranormal, eles são found footage também e tal, mas o que eles se destacam é nessa questão de parecer ser real mesmo, sabe? Às vezes até os cortes, tu nota que os cortes do filme parecem são coisas montadas por alguém depois pra juntar, pra ver as evidências, né, do que aconteceu realmente. Tá, então isso aí também... bem esquisito, né? Os cortes tem até mini fades, assim. Isso, cara. Não eram assim, não são nem cortes secos, assim, às vezes. Numa aula, aula de produção audiovisual, o Fevo tava nos dizendo, eu esqueci, me fugiu, perdão, Fevo. Me fugiu o nome da técnica de corte, de montagem, que é esse... Como é que é esse fade que fica o espectro, um pouquinho do espectro, sabe? Dá aquele efeito de tá saindo aquela coisa e entrando outra já meio que por cima. É uma fusão, assim? Eu não sei se não é fusão até o nome. Pode ser. Intuitivo. E tem umas mini fusões dessa no filme que é bizarro, cara. E eu tava conversando com a Misha. O que tu acha sobre isso aqui? Será que... ela me concluiu, olha, para esse estilo de filme, para essa proposta do filme, é completamente normal e faz parte da pegada. Porque essa é a proposta do filme, é ser amador. É uma montagem amadora. E as fusões, a gente fala que justifica a passagem de tempo, assim, no cinema. E ali, quem sabe, não sei, mas ali é engraçado que a polícia libera as imagens dentro da ficção do filme, e alguém monta, né? Então, às vezes, não precisa nem ser um editor, pode ser até um montador profissional. Ali alguém do montou, caso, então justifica essa coisa feita à mão, sabe? Tem a questão, eu vi que eles davam esses cortes meio espontâneos, assim, pra dar um ar de que eles estavam cortando uma fala desnecessária, que fosse uma conversa entre os dois, assim, que não fosse relevante pra contar a história. Então, esses cortes meio, assim... repentinos do nada, assim, fosse pra tirar uma fala desnecessária que não tivesse nada a ver com o conteúdo. A gente também não sabe até onde que a Paramount resolveu editar isso aí. Eu também li, é difícil chegar às informações reais, assim, porque a gente não teve acesso às pessoas que produziram nem que participaram, mas que eles queriam fazer um filme totalmente novo com um excelente orçamento. Mas eles resolveram dar uma chance, parece, de exibir esse filme. E o sucesso foi tão grande que eles acabaram alterando apenas o final. Que nós temos o final do Warren Peli, que ele mesmo disse que prefere. Eu achei mais macabro. Mas qual que é o final dele? O final dele é assim, a Kate, como os 3 finais, né? Steven Spielberg tem aquele alternativo e tem o do Warren Peli. Tá. A Kate levanta da cama, fica parada, ela já está sob influência, assim, do demônio, se é que a gente pode chamar assim, né? E ela desce até lá embaixo e grita desesperadamente Mika. A gente vendo, assim, no computador ou na televisão, eu já dá susto, assim, o jeito que ela grita. Mas aí acaba assim, ela gritando. Então, o jeito, imagina no cinema aquele grito desesperado. Eu achei fantástico a atuação na voz o grito dela. É bem tenso. O grito é assim, e o Mika levanta correndo e desce lá embaixo. Bom, o final do Warren Peli é assim, ele desce correndo e a câmera fica, eu tava contando, não lembro que hora exatamente era, mas fica mais de 30, 40 segundos, fica passando, e na hora que ele desce, ele some na escuridão, né, ele desce a escada. Os finais foram divulgados. Sim. Tu viu? Tem até simultâneo. Os 3, no caso.
Tem até simultâneo no YouTube os três. E o Micah desce até o andar lá e fica um silêncio. Então não se sabe, a câmera fica gravando no quarto. E depois vem a Kate, esse é o final do Warren Pell. Vem a Kate, sobe pro quarto de novo com a camisa dela de dormir toda cheia de sangue. Fica ali no quarto, senta do lado da cama e fica balançando pra frente e pra trás. Com os pés assim, dobrados. Pra frente e pra trás. E fica. E o dia amanhece, 6 da manhã, fica a tarde toda ali. Eu achei muito, porque eles vão dando esses jump cuts, assim, esses cortes. Sim. Pra passar o dia, né? Eu achei muito horripilante, sabe? Ela ficando ali balançando pra frente e pra trás. O dia todo, até que chega à noite, não lembro se era 9, 10 da noite, hora de madrugada, a polícia chega. Dizem uma teoria que uma amiga da Kate bateu na casa dela e viu o Micah morto, chamou a polícia. A polícia chega com a lanterna, tudo escuro na casa, claro. O Micah tava morto, ela tava ali, ninguém acendeu luz nem nada, tudo escuro. A polícia chega com a lanterna e ela, Micah. E quando ela vem se aproximando da polícia com a faca e a polícia atira nela. Atira nela. Bom, o outro final, o alternativo, seria que a mesma situação, ela desce até o primeiro andar, grita Micah, desce, né? Ela chega toda ensanguentada, pega uma faca e passa no pescoço. E cai frente à câmera. Esse final foi... Não sabe quem que inventou esse final. Eu creio que tenha sido o Warren Pell também. A gente não viu nenhum desses dois, o final que a gente viu é o outro. Não, o final é o que está no filme, né? O que foi pro cinema. O interessante desse final, que o Steven Spielberg propôs, assim, inclusive tem uma história que eu não sei também se é real ou se é mais uma mística pra entrar nesse universo do filme e deixar mais real ainda, é que ele foi ver o filme à noite em casa e não conseguiu terminar. Teve que deixar pra ver o outro dia, de tão assustado que ele ficou. Esse é o típico filme que a gente assiste a primeira vez, sai, assim, é horripilante. Aí tu vai olhando algumas outras vezes, depois de um tempo, acaba não assustando tanto. Mas, à primeira vista, o filme, assim, eu queria ter o poder de esquecer o filme e poder olhar do zero, sabe? E então, o final que ele propôs é que, no caso, a Kate desce também, né? Ela chama o Micah desce e fica aquele tempão. E Spielberg sugeriu esse final. Sim. E aí, quando ela vem, eu não lembro se tem os passos ou não, mas ela joga o Micah na câmera, ele cai, né? Que é o que já acontece. Morto, é o que acontece, no final do cinema mesmo. E ela vem assim, parece que cheira ele, vem assim meio agachado, de 4 pés assim. E aí, quando vê, ela faz uma cara demoníaca e vai em direção à câmera. Por que é legal? Tá, esse final que a gente viu. Esse é o final do filme mesmo. Então o final que foi pro ar é o do Spielberg. Essa foi a alteração que fizeram. Eu não sei se fizeram algum tratamento além desse no filme, alguma sugestão. Provavelmente tenha sido. Muitos profissionais competentíssimos, assim, trabalham assim, na Paramount. Então, algumas coisas devem ter alterado, mas a essência do filme, ele não foi refeito com todo com investimento total, assim. Sim. Bom, o legal é que aí o filme acaba aí. A Kate faz aquela cara e vai em direção à câmera. Bom. Eu confesso que eu não gostei muito daquele efeito Eu achei... ele fica um pouco... O filme não mostrou o demônio, entre aspas, o filme inteiro, né? Não mostra nada. Aí mostrou, na minha concepção, da pior forma que podia ter mostrado, né? Sim. Então, tipo, até que fosse o rosto dela mesmo, mas, sei lá, chorando, né? Acho que seria um conflito entre ela e o demônio, tipo... Sei lá, eu acho que tu ia se apegar um pouco mais. Eu acho que aquele demônio não assustou. Bom, aí tem essa coisa, a Kate tá viva, né? E pra gente olhar o filme, ele foi produzido em 2007, né? Ele se passa em 2006, entre setembro e outubro. Até engraçado, porque eu tava vendo Contatos de Quarto Grau também, os eventos lá que aconteceram entre 1º e 9 de outubro. É sempre nessa época, sabe? Setembro, outubro, até em agosto. Esses 3 meses eu não sei se é o que. Casualmente estamos no outubro, tá? E o Halloween está chegando, tá? Não quero dizer nada. Teve uma coisa que a gente começou a olhar o filme na terça. E aí não deu, porque travou a internet, não sei o quê. E aí o Thomas baixou pra gente olhar ontem. E aí tem uma cena que é dia 2 de outubro. E aí, tipo, não deu pra gente olhar. Ou seja, o dia 2 de outubro foi o dia que a gente não conseguiu ver o filme porque ele travou. A gente assistia 5 segundos, ele travava. 5 segundos, ele travava. Não sei se era por causa da internet, né? Mas teve essa casualidade que a gente conseguiu só assistir no dia 3. Aí eu não sei. Vai saber o que teria acontecido se a gente tivesse conseguido, né? Sim. Ver o filme inteiro, né? Vai saber. Talvez não estaríamos aqui. O interessante, então, a Kate acabou matando o Micah, né? E um dia após isso, não recordo qual era o dia, que são tantos dias que você passa, até tentei decorar, mas não é tão fácil. Um dia depois, ela vai pra casa da irmã dela, Christy. Ela vai e mata o Daniel. Isso é Atividade Paranormal 2, tá? Tá. O Daniel é o marido da Christy, que é a irmã da Kate. Aquela menina que aparece conversando com ela no meio do filme. Não, aquela é amiga, eu acho. Aquela é amiga dela. É só amiga. Isso. Que a Kate cursa letras e tal. E aí ela tem amiga da faculdade, elas estavam fazendo algumas atividades ali. E o Micah é todo cético. O que pode ter ainda piorado, assim, irritado mais essa assombração é por causa do Micah. Ele fica brincando toda hora. É até cômico, é interessante. Saco, né? Mas ele, inclusive, compra uma tábua Ouija. As pessoas insistem em fazer isso.
Acho que tem que ter um respeito e não mexer com isso. Claro, eu não sei qual era o nível de desespero deles, o filme, mas tudo bem. E atrás. Fica todo brincalhão e fica tirando sarro, fica mexendo. Isso, creio que vai irritando. Ah, mas o cara é corajoso, né? Sim, ele Assim, brinca, ela ele... gritava e ele ia atrás. Eu não, eu já tinha ido embora daquela casa há muito tempo. Não, Fechada a Gabi aqui, ontem tá? super interativa, né, cara? Indignada. Nos momentos mais tensos, assim, eu só olhava aquela pessoa assim do meu lado com a boca aberta, assim. Tipo, meu Deus, o que vai O acontecer? filme eu sinto que ele sufoca pelo silêncio, sabe? Porque... Não tem trilha, né? Sim, é um filme, é o áudio do ambiente mesmo, né? E ele sufoca por causa daquele... É o silêncio, aquela coisa, o que vai acontecer agora? Como ele não mostra tanto, é muito incrível, cara. Essa energia que tem o filme, assim... É a brecha pra te interpretar de diferentes formas. Eu né? assisti agora, foi segunda, eu acho. E pra dormir foi complicado, sabe? Sério? Cara, é incrível, cara. É incrível. Bom, aí é difícil falar de Atividade Paranormal 1 sem a gente ligar o resto, né? Ele foi feito em 2007 ali, mas em 2010 fizeram o 2, em 2011 fizeram o 3. E isso, o tempo vai descendo. O Atividade Paranormal 1 foi a atividade mais recente que teve. Tirando o 4, que aí já eu não lembro que ano foi feito, mas aí já é em 2011 que você passa a história e tal. Mas tem que olhar o 1, o 2 e o 3. E eu elaborei uma ordem pra se olhar eles. Primeiro a gente olha... Tem essa montagem Sim. meio Star Wars, assim? É incrível. Eu, pelo menos, eu confesso que pra ficar legal mesmo tem que estabelecer essa ordem. É, porque o Star Wars tem, né? Tem uns que dizem assiste o 6, o 7... Não, o 5, 6 e Tudo 7, virado, né? depois o 1, 2 e 3... Aí outros dizem pra assistir o 1, depois ir pro... Enfim, tem umas 4 ou 5 maneiras de assistir a cronologia inteira. Isso, então, aí assiste o 3, porque começa em setembro de 88. O primeiro de todos. O primeiro de todos, na ordem cronológica do tempo. Ah, o 3 mesmo. acontece no passado. Em 88. Interessante isso aí. Teve um investimento bem maior já, o 2 e o 3. Se não me engano, foram de 3 a 5 milhões de dólares. Muito maior. Bem maior. E, assim, o filme ele tem uma qualidade melhor até da imagem, Sim. assim. Mas... E pra reproduzir a estética anos 80 em todo o filme, sem poder deixar falhas, envolve acho grana, que né? o custo é bem mais alto. né? Aí entra a direção de arte, aí entra Com filtro certeza. de lente, de câmera, enfim. O 3, eu até montei uma listinha das características, assim. O 3 começa quando tem o Dennis e a Julie. A Julie é a mãe das meninas, a Christy e a Kate. O pai delas não faz parte da história, o pai biológico. E tem o Dennis, que é padrasto dela. Ele faz eventos de casamento, ele filma. E ele tá sempre assim com a câmera na mão, assim, por toda a casa, sempre filmando o dia a dia. E aí eu sei que tem um terremoto, ele bota a câmera no quarto, tem uma cena um pouquinho diferente, ele é esposo no quarto e tal, não aparece nada, o filme não é muito disso, sabe? Meio Big Brother, assim, só a coberta. Tá bom. E aí ele coloca a câmera no quarto e dá um terremoto, assim, e aí alguma poeira desce do Tem teto, certeza assim. que era um terremoto Espero. nessa ocasião. Tá bom. E aí... Nessa poeira que desce do teto, você forma uma silhueta. Algumas coisas já vinham acontecendo na casa, assim. Aí ele decide, então, colocar as câmeras e ele vai colocar a câmera assim. O filme acontece sem nada acontecendo, assim. Aí ele, quando vê as coisas já vinham acontecendo no passado, antes de iniciar o filme já, ele coloca a câmera e daí dá esse terremoto e fica uma silhueta. Ela para no teto, como se tivesse uma poeira caída sobre alguém e depois cai. E isso no outro dia ele vai ver no estúdio dele lá, ele vai ver e tem essa silhueta. E aí as coisas começam a acontecer de forma mais forte. E ele decide, no 3, isso, em 88. E começa em 13 de setembro, do aniversário da Kate. É muito interessante as filmagens, assim, é muito real. Parece que, sabe, o Atividade Paranormal como um todo, ele parece ser muito imagem encontrada e montada, ele parece ser muito filmado à mão por família, sabe? E engraçado, é que uma curiosidade minha, eu tenho muita fitinha minha quando eu era pequeno, sabe? Eu tenho, assim, horrores. Minha mãe filmava, quando eu morava na fazenda... Assiste de novo, cara, vai que tu enxerga. Vai que enxerga alguma coisa, dá pra montar. E aí, eu morei até os 5 anos na fazenda, então a gente tem muita filmagem, com aqueles números ali na tela, os gráficos ali, né, a data, a hora. E eu achei engraçado, não sei se é alguma coisa, não sei se é porque eu gosto também. Então, mas a mãe filmava tudo. Bom, é só uma curiosidade. E assim, ó, no aniversário da Kate ali, a Christy, ela já começa a falar sozinha. Coisa normal de criança falar sozinha. Mas e aí, então, algumas coisas já dava pra notar que algumas coisas estavam acontecendo. E no aniversário da Kate tem a avó delas, a Luz, mãe da Julie. É um pouco confuso porque é bastante gente, mas a gente vai tentando explicar pra dar certo. E a avó a Luz, não é uma pessoa tão legal quanto parece, sabe? Depois, no decorrer do filme, a gente vai explicando. E a Christy, assim, insistia que esse amigo imaginário era real. Se chamava Toby, que mais pra frente, no 3, vai dando as caras de quem é. Então, algumas coisas já aconteciam na casa. E por que não registrar isso em vídeo? Aí vai o Dennis, coloca e tal, olha aquela silhueta com a poeira. E
ele até coloca na sala e na cozinha pra pegar, ele tira, tem uma cena legal que é, ele tira um ventilador, ele deixa só a cabeça que fica girando, fazendo uma pan, e ele bota a câmera em cima. E tem uma cena do 3 que é a cena do lençol, famosa. É só colocar no YouTube, Atividade Paranormal 3 lençol. Que é muito incrível, cara, porque a câmera fica girando pra um lado e pro outro, fazendo um movimento, uma pan, que nem a gente diz em vídeo. E aí, então, a hora vai pra sala, a hora volta pra cozinha. E o lençol, quando vê, tem um lençol como se tivesse uma criança embaixo, sabe? Só o contorno. O tipo fantasma que a gente fala, alguém com lençol assim na cabeça. Sim, aquele fantasma meio bobinho. Gasparazinho. E aí ele vai pra cozinha. Quando vê o lençol, quando vê a câmera volta pra sala, o lençol já tá mais próximo da cozinha. Sabe, vai indo. E aí foi a noite que a babá ficou com as gurias, tal, que a mãe e o pai saíram. E quando volta pra cozinha, uma hora, o lençol tá atrás da moça ali que tava sentada, fazendo algumas coisas, não sei se era dever da escola, o que era. E o lençol cai no chão, assim, sabe? E esse movimento, essa pan, com aquele silêncio, que elas estavam sozinhas em casa, as crianças estavam dormindo, sufoca de uma forma que... No cinema, acho que eu não vi no cinema esse filme, eu vi em casa. Cara, deve ser, assim, horrível. Porque ele fica quase um minuto ali, pra lá e pra cá. E aquele lençol... 3D, então, tu ia desmaiar. Não, 3D eu nem tava aqui já hoje. Essa menina aqui também, com certeza, tá lá estirado. Aí chega um momento que as coisas vão acontecendo mais forte e a Christie insiste em falar com esse amigo imaginário dela, o Toby, e chega um momento que ela nega, ela vai pro cantinho do quarto delas, ela nega, ela diz não pro Toby, alguma coisa que ele pediu. E no outro dia, a Kate amanhece adoentada, doente, né? E aí o Dennis estava vendo algumas... as fitas, né? Ele sempre tá olhando depois e vendo essas coisas. E a Julie sempre tem aquele cético, né? A Julie não acredita muito nisso. E o Dennis começou a pesquisar sobre essa coisa, dessa seita de bruxas e tal, que é o que envolve a avó das gurias, mãe da Julie, que ela faz parte dessa seita que em troca... Tu tá no 3 ainda. Tô no 3 ainda. Meu Deus. Não sei se vai ficar um pouco confuso pra quem vai ouvir, mas não, é que pra chegar no 1... Ele está no 3. Pra chegar no 1 é legal a gente trabalhar o anterior deles. Então, em troca de riqueza e tal, e poder, eles ofereciam pro demônio o primeiro filho homem que viesse. Porém, a gente não chegou no 2 ainda, a gente tá no 3. Ainda conta a história que a a Julie tinha 2 filhas, né? A Christie e a Kate. São as irmãs que mais aparecem nos filmes, assim. E a avó, a Louise, sempre insistia era até estranho, porque ela sempre insistia pra Christie, pra Julie, tentar ter mais um filho. Porque o próximo filho, o homem, seria... dado ao demônio em troca de riqueza e poder, que era essa seita, porque teria que ser um filho homem. Entendi. E aí, então, a história vai acontecendo, uma hora eles não aguentam mais os fenômenos e vão pra casa da avó, porque tá muito forte as coisas, eles não aguentam, até que um momento a Julie deixa de ser cética e passa por algumas situações, é engraçado voltando à sala e cozinha, ela tá na cozinha, ela atende o telefone e vai pra sala, se não me engano. Quando ela volta, não tem mais nada na cozinha, todos os eletrodomésticos, não tem mais nada, não tem nada ali, tá tudo vazio, e quando vê, tudo cai do teto. Aí que ela vê que a coisa é real e acaba acreditando e eles vão pra casa da avó. Aí, Júlio, tudo vai melhorar? Óbvio que não, a casa da avó. E aí a avó, logo que tem a ver com tudo isso, né? Que é quem começou toda essa coisa maligna. Eles vão pra casa da avó e chegam lá de noite já, não lembro qual é a cidade. E aí eles vão dormir e tal, o Dennis coloca a câmera no quarto e acorda com um barulho de carro, assim, no pátio. E vai levantar pra ver se as meninas não vão acordar e tal. E quando ele vê o barulho, ele chega na sala, que o símbolo dessa seita é um triângulo com um círculo no meio. É um símbolo que eles criaram, assim, é bem interessante. E ele chega assim, e aquela coisa, né? Aquela câmera na mão, só aquele LEDzinho em cima, aquela luz em cima, assim, que vai girando a cada virada, assim, com a câmera, parece que vai vir alguma coisa. Isso já sufoca a gente. E ele sai lá fora, e quando ele abre a porta lá de uma peça lá fora, ele tá tentando chamar a Julie, que não tava no quarto. Isso que é mais engraçado. Quando ele acorda, a Julie já não tá mais no quarto. Ele entra numa sala lá fora, e quando vê, tá a avó, a Luz, mais um monte de senhoras, assim, com uma cara horrível, um susto enorme, assim, quando a gente vê. Eles estavam nessa seita durante essa madrugada, e aí que começa. Aí depois o Dennis volta pra casa, tem aquela tensão horrível que dá, ele encontra a Julie levitando, assim, aparece só os pés dela. Se tu botar Atividade Paranormal 3, é uma parte que aparece da capa, senão do filme é os filme de terror fora do chão, assim. Estética, tudo isso contado na estética nos 80. É nos 80. Eu tenho medo dessas estéticas de filme de terror antigo. Um pouco macabro. Sim, eu tô tentando resumir o filme, tem muito mais detalhes, assim, ó, eu fiz quase 5 folhas, assim, de resumo. Não, pode passar pro próximo filme, vamos. Falando assim, parece que é super interessante, né? Mas, tipo, o Atividade Paranormal 1, a gente, tipo, no começo, tá, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não acontece nada. E passa 20, 30 minutos, não acontece nada. Só aquela câmera passando o tempo.
Mas eu acho que esse é um recurso que eles usam justamente pra familiarizar os personagens com a gente, né? Porque depois que começa a dar, assim, o pega pra capar mesmo. E se tu for ver, o filme, quem sabe, não foi pensado pra ter tantas continuações, assim. De todas as continuações, eu acho legal, claro, o primeiro filme... Todos os filmes foram dirigidos pelo Warren Pell. Não, depois ele passou a produzir, aí a direção mudou, mas ele passou a fazer parte ainda. Isso junto com o Jason Blum, da Blumhouse. Que é um cara que incrivelmente, ele vai estar lançando também Halloween agora, ele faz parte de muito filme de terror. Uma Noite de Crime agora, que foi lançado. O filme A Visita também ele produziu. Ai, eu odeio esse filme. Eu odeio esse filme. É horrível, é muito macabro. Muito macabro. É muito assustador. E depois, no dia que eu olhei esse filme, eu fui posar na casa da minha avó. Tá conseguindo dormir? Logo. Isso não sei se quis falar mal da avó. Não é da minha avó. É que, assim, a história desse filme é os netinhos lá que vão pra casa da avó, dos avós, que eles nem conhecem. Tipo, eles nunca conheceram os avós. E aí eles, sei lá por que os pais mandam os filhos pra ir pra casa da avó. E no fim, tipo, começa a acontecer umas coisas estranhas. A véia lá é muito louca. E aí eles depois descobrem que tem um porão lá e tem uma gente morta no porão e não sei o que, e a véia é muito loucona. Os avós esses são psicopatas do manicômio lá que mataram os avós reais, que o avô real trabalhava nesse manicômio e tal, mataram pra substituir. E como a mãe fazia tempo que não via eles, eu acho, não se tocaram, assim. Até parecem normais no início, assim, ó. Mas depois a coisa começa a ficar... Eles não podem sair do quarto depois das 9 e pouco. Não lembro. Tá, beleza. O primeiro filme pra ser assistido é o 3. Qual é que é o próximo? 3. Aí vai pro 2, segue essa sequência, né? Vai de 1988 pra 2005. O 2 começa em 2005 ali. Bom, no 3 o Dennis morre, a mãe a princípio morre também. E dizem a lenda que as gurias foram criadas pelas avós. Tanto é que o Micah, se não me engano, diz no filme Atividade Paranormal 1 que uma hora ele diz, não foi bom a gente ter deixado tua mãe vir nos visitar. E aí tem são tantos diálogos ali que a gente nem lembra. E não vai ter nenhum filme que mostra a casa pegando fogo, porque não fala teve essa coisa da casa pegando fogo. Mas essa parte da foto eu já vou explicar, porque no 2 tem uma justificativa legal da foto estar queimada. Sim. E aí tem o Dimensão Fantasma, que é o 5, que aí eu li faz tempo e eu não recordo tanto, porque esses 3 primeiros me instigaram assim, que eu fiquei mais ou menos nesse universo agora. Indo de 88 pra 2005, a gente começa com 2, com Atividade Paranormal 2, que e 2 você passa em que ano? 2005. Ele 2005, mas ele passa algumas cenas em 2005 e depois passa um ano depois. Começa com a Christy. A Christy é a irmã da Kate, né? São as duas irmãs as protagonistas. Isso em 2005 já a Christy tá com 22 anos e a Kate com 25. A Kate é mais velha. Ela chegando na carona de um carro com o filho, com o Hunter, que é o gurizinho, filho dela. Que ela teve um filho agora com o marido dela, o Daniel. Ela chegando em casa. Hunter é o nome dele? Hunter. Pra localizar mais ou menos, a família é o quê? É o Daniel, é a Christy, agora o Hunter e a Ellie. A Ellie é filha apenas do Daniel. É a enteada da Christy. Ela tá chegando em casa com o Hunter e tá todo mundo assim. Eles compraram uma câmera. Ela é engraçada a justificativa da Atividade Paranormal pra ter uma câmera. Eles compraram uma câmera pra registrar a chegada do Hunter, sabe? E aí é legal que eles começam, obviamente, eles filmando ela saindo do carro, o bebezinho, o pai, assim, abraçando o bebê e tal, filmando em casa, a meia-irmã dele agora, assim, todo mundo, eu digo, babando, assim, a criança nova, né, o bebezinho. Aí pula de 2005, vai pra 2006 ali, pula o tempo e o Hunter já tá com um ano. Bom, até que chega já em 2006 ali, nessa mesma época, 2006 já é o ano da Atividade Paranormal 1, né? Que termina ali em outubro, por ali. Aí já pula em setembro, se não me engano, ou em agosto de 2006, não recordo. Ele chega em casa e a casa tá toda revirada, certo? Não tem, assim, sinal de roubo nem nada, mas as únicas coisas que sumiram foi um colar da Christy, que no filme 3 lá, a avó dela faz um casamento dela, quando eles chegam na casa da avó, é bem complexo um pouco voltar, mas ela faz um casamento que é como se fosse ela casar com esse espírito demoníaco. Então ela usa esse colar, a cena é bem creepy, ela tá toda vestida de noiva, assim, na frente de uma penteadeira, a mãe tá ali vestindo ela, a avó tá ali vestindo ela, é bem engraçado. E aí, tudo tá revirado na casa, menos o quarto do Hunter. E aí, quase nada sumiu, exceto uma caixa com fitas de segurança antigas, que eu acho que são as fitas do Dennis, se não me engano, e esse colar da Christy. Por via de segurança, como mostrar a Atividade Paranormal 2? Vamos instalar câmera de segurança na casa. É uma forma de existir o filme, né? Eles instalam câmera de segurança. Quem é o cético do filme? O Daniel. Ele não acredita, tudo é o vento, tudo pode ser
outras coisas, tudo é o vento, como é a justificativa. Esse é o conflito dos filmes, né? É ter o cético. Acho que é um conflito secundário, né? Que em primeira mão é o conflito da entidade com a pessoa, né? Com a receptora ali, no caso. E depois, em segunda mão, acho que pra dramatizar, é o conflito do Tem que ter esse cético com a entidade, talvez. Exato. Porque ele fica retardando, assim, a história. Porque se todo mundo acreditasse, eles iam tomar algumas medidas já, mas o cético não. Tanto é que no 1, depois eu vou falar, o Micah fica segurando a Kate pra ligar pro demonologista, não recordo o nome. Ah, não vou lembrar também. Tem o Dr. Friedrich, que ele lida assim, como ele falou, fantasmas, mas essa coisa que tinha na casa do 1 era muito mais pesada. E então ele indica esse demonologista que estava em San Diego, e aí só que o Micah fica enrolando. Então é um fato de é um jeito de retardar um pouco a história e pra deixar as coisas piorarem. Instalam câmeras. Né? Oi? Até que morreu. Até que deu errado, né? Vai deu saber. ruim pro Micah, coitado. Bom, aí então eles instalam as câmeras, as coisas começam a acontecer. No 2 é interessante porque uma hora a Christie tá na cozinha e um silêncio. O legal é que a Atividade Paranormal tem essa coisa do silêncio, da câmera de segurança e tal, assim, a casa, um silêncio, tá todo mundo ali nas suas atividades normais, nem todo mundo faz as coisas cantando, né, no dia a dia. Ela tá ali na cozinha e do nada tudo se abre. Então é legal que ela vai do silêncio, assim, por um som extremamente alto, assim. Se tu for ver no cinema, é aquele choque, assim, é do 0 ao 100, estrondo, né? do nada. E então, acho legal esses jumpscare raiz mesmo, porque ele não trabalha a tensão, não vai subindo, sabe? Ele vem do 0 ao 100 de uma hora pra outra. E é muito massa. Bom, tudo que for Atividade Paranormal eu vou achar muito massa, então eu sou meio suspeito pra falar. Né? As coisas vão acontecendo, o Daniel acaba vendo nas câmeras de segurança, mas sempre tem uma desculpa, porque não sei o que, é o vento e tal. A boia na piscina lá, o aspirador da piscina começa a sair, amanhecer fora da piscina. E aí o Hunter começa a acordar de madrugada e eles têm a Abby, que é uma pastora alemã, se não me engano, a cachorra deles, assim, que ela começa a latir pro canto do armário. Eles têm um armário na sala, entre a sala e a cozinha. Casa americana, conjunto, né? Tem aquela bancada central. A famosa cozinha americana. Exato. Eles têm uma dispensa ali que a Abby passa latindo por aquela dispensa. Uhum. Aí, eles têm também a babá, que é a Martina. E ela é uma pessoa bastante de fé, assim. Ela acredita, tem bastante crença. E ela sente que algo não tá legal, ela resolve defumar a casa. Defumar, no caso, ela vai benzer a casa, né? Perdão. Não, pra quem não sabe, eu também queria pedir perdão. Eu tava anotando mentalmente as nossas fungadas. Pedir desculpa porque aqui em Santa Maria, outubro é o mês da rinite, tá? Pra quem não sabe. Só queria deixar essa fala. Então ela defuma a casa e ela tá sozinha de noite quando ela tá fazendo isso. Quando chega o Daniel, eles tinham saído, ele e a Christie tinham saído, porque eles tentam, o casal começa a se afastar dentro desses ocorridos, sabe? Começa a esfriar o relacionamento, porque começa a estressar muito. E eles vamos sair, vamos relaxar essa noite. E quando eles voltam, tá a Martina defumando. Aí eles resolvem demitir ela, porque ia fazer mal pra criança e tal. O Daniel é cético, ele ali, o cara achou uma bobagem e mandou ela embora, que ela defumou a casa sem a permissão dele. E ele ainda, mesmo vendo em vídeo, é cético. Até que a Ellie, a filha dele, pesquisa sobre... Ela é a única pessoa que tá acreditando já, sabe, nisso. E ela pesquisa e ela consegue encontrar com o namorado dela algumas informações sobre o pacto e tal. E descobre que o Hunter, voltando ao 3, é o primeiro filho-homem desde a década de 30. Ah, certo? sim, aquela ideia do filho-homem. Que oferece o filho-homem e tal, em troca de riqueza e poder. Como é que o Hunter apareceu no 3? O Hunter não apareceu, o Hunter é filho da Christie. Ah, não, o 3 é aquele do Isso, 80. 88 tá, lá. Beleza. E o Hunter, então, ela descobre isso. E ela começa a aliar as coisas. E aí, uma hora, a Abby, a cachorra, fica doente. E eles levam ela pro veterinário. Ela ficou totalmente abatida, assim. Eles levam ela de noite. Ficou só a Christie e o Hunter em casa. E detalhe disso aí é que o cachorro, ele é o animal em si é um baita de um potencializador, né? Da dramaturgia ali, sim. Né? Então, tipo... O público fica bem apegado com o animal. Então, ajuda tu a entrar no filme, sim, né? Com certeza. No drama do filme. Sensibiliza. Isso, exato. E aí, a cachorra, assim, acaba passando mal, assim. Tudo influência já do maligno que estava na casa. E eles levam ela e fica só a Christie e o Hunter em casa. E ela é arrastada até essa dispensa lá. Ela fica um tempão lá. Ela é arrastada, literalmente arrastada. Aparece ela no quarto do Hunter, descendo as escadas e indo até a dispensa. Até que a porta fecha com tudo. E aí, então, quando ela já sai toda em volta do mal já, certo? Ela tá toda naquela essência do mal. E aí, então, aí o Daniel começa, quem sabe, a acreditar um pouco. Ele até liga pra Martina, é bem creepy, assim, ó, quando eu digo creepy, é bem horripilante, uma cena que ela tá sentada na cama, a Christie, assim, ele tenta chegar nela com uma cruz, se não me engano, banhada em azeite, eu não lembro.
E ela ataca ele, assim, a posição dela, a atuação da atriz, assim, é fantástica. E aí, então, elas trazem a Martina, ele sente a coisa, aí ele acredita, né? Ele contrata ela de novo, ele chama ela pra ver o que tá acontecendo e ele começa a acreditar. E aí descobriram que uma forma de acabar com isso era fazendo essa transferência, esse exorcismo na Christie. E agora vai ao encontro da foto queimada no Atividade Paranormal 1, no sótão da casa do Mick e da Kate. Porque a única forma de fazer isso era pegar uma foto da pessoa, pegar a foto da Kate e queimar a foto. Ali fizeram a transferência. O engraçado é que o Atividade Paranormal 2 tá acontecendo e antes de iniciar o 1, a Kate aparece no 2. Tanto é que quando o Micah aparece no 2, ele se empolga com a câmera do Daniel e quer comprar uma também. O Micah compra a câmera porque quando ele vê o Daniel com a câmera, ele se empolga, né? Porque eu preciso ter algumas coisas lá em casa estão acontecendo também. E chega um momento do filme que elas estão na piscina, se não me engano, ou na área da piscina ali, a Christie e a Kate, depois que aconteceu o exorcismo, essa transferência desse mal, assim, pra Kate, que eles queimam a foto, a Kate começa a retratar algumas coisas que estão acontecendo na casa dela, né? E isso que é engraçado, porque a Christie tá conversando e ela sabe o que foi feito ali, o Daniel sabe o que foi feito. Eu não lembro se a Christie sabe, mas o Daniel sabe, porque foi ele que queimou a foto. E a Kate se queixa no 2, que algumas coisas estão acontecendo. E bom, aí chega a parte. Olhamos o 3, olhamos o 2, até a parte que a Kate sai da casa da Christie, certo? Ela sai de carro, aquele carrinho branco. Aí a gente pode olhar o 1, que ela tá chegando em casa. O Micah tá brincando dentro de casa com a câmera e ele filma ela chegando. Aí olhamos todo o 1, né? Todas as coisas que estão acontecendo com a casa. Até que, no caso, a gente já falou do final do 1. A Kate ali, ela mata o Micah e vai em direção à câmera, né? Com o rosto já desfigurado, assim, pelo demônio. E um dia depois, ela volta pro filme, pro final do 2. Que um dia depois dela ter matado o Micah, ninguém entendeu? Não, eu dei uma bugada aqui agora. É bem interessante. 3, 2 até a parte que ela sai da casa da Christie. Olhamos 1, ela chegando em casa com um carro branco, ela tá, então quer dizer que o 2 ele funciona como tipo um parênteses. O 2 tu olha até um pedaço, tu olha o 1 inteiro e depois o restinho do 2. Assim, ó, vou deixar uma coisa bem clara. Não que seja a melhor forma de olhar o filme. O filme ele se constrói cronologicamente dessa forma, certo? O tempo. Sim. A linha do tempo do filme é essa forma. Porém, o legal mesmo é olhar e vindo do resultado final do que aconteceu e vim querendo saber do passado, que é o caso. Olha o 1, claro. Olha o 2, olha o 3. Até pra ir despertando a curiosidade. Eu apenas tô colocando a ordem cronológica do filme, né? Sim, o porquê de tudo, né? Tanto é que depois tu vai olhar isso, depois o 4, já é em 2011. Por quê? Tu olhou o 3, olha o 2 até um pedaço, olha o 1, depois que ela mata o Micah, ela, um dia depois, aparece o final do 2, ela volta e mata o Daniel, ele tá na sala, e ela quebra o pescoço dele assim, e ela vai no quarto do Hunter, a mãe dele, a Christie, tá com ele lá, balançando de pé e tal, e ela joga a Christie, assim, com uma força sobrenatural, em direção à câmera, ela pega o Hunter e sai. A Ellie, que é a filha do Daniel, tá numa viagem com a escola, então ela não tá em casa. E aí fica aquela frase maravilhosa que eu adoro, que inclusive eu usei no final do curta, que a gente produziu agora no quinto semestre, que é o paradeiro de Kate e Hunter ainda é desconhecido. Que ela aparece a última parte do 2, que ela saindo da casa, na câmera frontal, assim, na porta, com o Hunter no colo. Que aí seria a parte que acaba mesmo. Moral da história, a irmã da Kate é uma cuzona, que transferiu a praga pra ela. É, assim, ó, é uma coisa pesada, mas ou era a família do Daniel, ou era ela, então ele passou pra ela, a família dele, né? Mas aí, então, tem essa ordem, assim, pra olhar o filme. E não é a melhor, eu prefiro olhar o 1, 2, 3, nessa ordem que foi lançado. Não, foi uma ordem cronológica que tu montou. Mas pra gente poder olhar, assim, os fatos, depois do 1, a gente pode voltar pro finalzinho do 2, que é a hora que ela chega em casa, ela pega o Hunter e aí some. E o 4 trata dela já, eu olhei o 4, mas faz muito tempo, trata dela já em 2011, numa cidade lá, que ela tava desaparecida da polícia, né? Aí o Hunter reaparece já maiorzinho, a Kate aparece no filme, assim, é meio pesadinho também. Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu tava mais focado no 1, 2 e 3 aqui. E o 1 foi o primeiro a ser lançado, até eu achei tão legal porque não ficou mais do mesmo. A história é tão rica em detalhes, assim, na minha visão, é meu gosto, né? Muito pessoal isso. Que não ficou muito mais do mesmo. As justificativas, tipo, o primeiro filme o Dennis fazia evento de casamento, ele filmava direto tudo. Depois a casa deles no 2 tá toda desarrumada, eles instalam câmera de segurança. O Mickey, aquele jeitão dele tirar sarro e quer ter a câmera também, gurizão. E aí filma tudo, sabe? Eu acho que é muito massa. Pra mim, os 3 filmes, assim, não é... Olhou um, o 2 é igual, o 3 é igual. Não, na minha concepção, assim, são filmes diferentes. Eu acho que o nosso convidado, o Júlio, é uma reencarnação do Micah. Que adora estar com uma câmera na mão. Filmando tudo. Filmando tudo, fazendo filme de terror.
E tu comentou agora pra gente já se encaminhar pra encerrar esse especial de Halloween. Tu disse que já que fez alguns curtas tu com a tua avó, como é que é? Bom, aparecendo as avós aí de novo, como é que é o esquema? Bom, a minha avó, infelizmente, faleceu em 2013, né? Ela não pôde ainda ver essa fase minha legal do terror. Ela era uma fã do terror, do sobrenatural, assim, sempre gostou. Era muito legal, assim, estar com ela. Tinha bastante história. Minha família gosta, a minha tia, a tia Neca e a Juju, que é a minha tia mais nova. Nossa, apaixonados por filme de terror. Até a gente se reúne sempre lá em Cruz Alta no final de semana e olha filmes de terror. Legal. A gente tem essa nossa reunião, assim, que a gente brinca. Mas aí eu, com a minha tia, com a Juliana, ela é bem legal, porque é parceirona, assim, ela grava também e topa fazer as coisas. E nós fizemos no prédio dela lá, que ela era uma vizinha, assim, a gente gravou meio que, foi meio rápido, a gente não tinha muito tempo, não tinha muita história ali. Mas era uma vizinha, assim, que tava com alguma coisa, ela andava de pé no chão, de roupão, era 13 e pouco da manhã, 13h40 da manhã nos corredores, ela entrava no elevador, ficava olhando pro canto e as imagens vão distorcendo um pouco. E até que um vizinho, ele começa a perceber isso e filma, tá filmando, ele tá acompanhando. Tem 1h40 esse vídeo. A gente gravou em meia hora, sabe? Foi tudo muito na correria. E ele começa a perceber isso e ele vê ela entrando, daí aquela filmagem na mão, né? Aquele found footage. Não tem nome no crédito, aparece que as imagens, a polícia encontrou uma câmera nesse apartamento, que o vizinho estava desaparecido há tantos anos e tal. Há tantos anos não, há dias já, desculpa. E aí aparece ele dentro de casa ali, ele atende o interfone que toca, era 13 e pouco da manhã, as imagens começam a distorcer, a câmera começa a piscar e quando vê ela aparece na cozinha dele, num vidro assim, atrás da porta. E aí o negócio é muito sem final, é disso, é da criação da mente. Até porque a gente não tem muito recurso, não tinha muito tempo, e vai no simples, né? Não, mas é legal que tu pode contar com uma equipe aí de uma galera que, além de ser da tua família, curte muito a gente se reúne, o gênero. Conversa sobre, assim, é isso que é legal, a gente tem um apoio legal, todos os lados. O meu pai já não é muito, não, meu pai gosta de Velho Oeste, mais guerra. Eu já gosto, não, eu sou terror. Legal também. Tu queria indicar um canal? Como é que é? Bom, eu adoro, eu tenho olhado muito agora o canal Super 8 do Otávio Gá. Ele é muito legal, um crítico, ele consegue assim explicar de uma forma, é legal, é interessante, a gente dá risada com ele. E eu tenho acostumado a olhar as críticas e depois olhar o filme. Não sei se pra alguns é errado, pra outros não, mas é muito interessante o jeito que os termos que ele usa, ele explica muito bem as coisas. O canal Super 8, tá quase batendo 1 milhão de inscritos agora e é muito completo, muito rico em conhecimento aquele cara, a crítica dele é muito interessante. É legal a gente trazer essas referências. Porque além da gente estudar direto aqui o audiovisual, montagem, etc., hoje em dia a gente sabe que o YouTube tá cheio de coisa irrelevante. Sim. Tanto pro audiovisual quanto para os demais assuntos que colocam lá. Então é sempre bom a gente trazer uma referência aqui, tanto para nós aqui da mesa, quanto para nossos colegas, nossos ouvintes, enfim, porque acaba enriquecendo as nossas referências, né? E ele não faz só apenas de terror, ele faz de todos os gêneros, assim, mas... Todos os gêneros. E é muito legal de ouvir, às vezes até filme que eu não gosto muito, né? Um gênero que eu não gosto tanto, eu assisto, é muito legal. Às vezes, quando a review é boa, tu te interessa por aquilo que tu nem imaginava que tu ia curtir, exatamente, né? Tu dá, sei lá, algum elemento, assim, no resumo do cara, na análise do cara, e que, mas fiquei curioso, vamos ver, vamos atrás dessa obra e vamos ver como é que é. Aí quando tu curte, né? E descobre alguma coisa que... Exatamente. É isso aí, né, Gabi? Bom, então vamos encerrar. Muito obrigada. Eu que agradeço, acabei falando um pouquinho mais do que o normal, mas não, eu tentei mas tá contar. Valendo. É isso aí, a gente agradece o nosso colega Júlio, nosso convidado. Agradece a presença ilustre do Thomas, da Gabi. E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo programa, que a gente vai trazer, se tudo der certo, a gente vai trazer a professora Laura, com uma temática mais cult aí. E é isso aí. Um beijo no joelho. Sigam a gente no Instagram, @labiton_RádioFM, e curtam nossa página no Facebook e se inscrevam no nosso canal no YouTube, que é onde a gente coloca os áudios pra vocês poderem ouvir sempre. Isso aí.